Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre as membranas biológicas. Então, como a gente viu, anteriormente, nossas células, elas possuem o que a gente chama de membrana plasmática, ou membrana celular, que é aquela estrutura que define os limites da célula, uma vez que vão circundar. As membranas celulares, elas são estruturas altamente diferenciadas. Então, dependendo do tipo de celular, ela pode ter uma estrutura um pouco diferente, diferente no sentido de alguns constituintes. E uma vez que a membrana plasmática, ela limita, o, as nossas células, define os limites, elas vão manter as diferenças entre o meio interno, entre o citosol e o ambiente extracelular. Então, a gente viu que todas as células, sejam elas procarióticas, eucarióticas, animais ou vegetais, a gente vai ter a presença das membranas celulares. Vimos também que algumas organelas também têm esse sistema de membranas, que é muito parecido com o que a gente vai conversar hoje aqui na aula. Então, as membranas celulares, mais especificamente a membrana plasmática, que a gente vai estar falando aqui, ela possui algumas funções. A primeira, a gente viu no slide anterior, que seria o isolamento físico, mantendo esse conteúdo separado. Mas esse conteúdo estar separado não significa que ele esteja isolado, porque a gente vai ver que existe um transporte de dentro para fora e de fora para dentro, dependendo das necessidades daquela célula naquele local. E, sendo assim, a outra função seria de permeabilidade seletiva, que é exatamente essa troca. Só que, como eu falei, essa troca, ela não vai ser, de o que quiser, entra e sai o que quiser a qualquer hora. Não, essas trocas, elas são reguladas. Vai depender do que o ambiente interno da célula quer, do que o ambiente externo da célula quer. Então, ela vai controlar a entrada tanto de íons, como alguns nutrientes, como a glicose, e também a eliminação daqueles excretas, daqueles metabólitos que não sejam mais interessantes para a célula, ou que sejam tóxicos para a célula. E aí vão fazer a liberação desses produtos. Uma outra função, que a gente já viu lá em tecido epitelial, é a questão da comunicação. Então, as células, elas são capazes de se comunicar umas com as outras e são capazes também de se comunicar com moléculas, patógenos, que estejam no ambiente externo. Por quê? Porque a célula tem receptores que vão reconhecer essas moléculas ou reconhecer alguma mudança no ambiente externo, e essa mudança vai causar uma modificação dentro das células. Além disso, as membranas celulares, ela tem um papel de suporte estrutural, principalmente pela sua composição de lipídios e proteínas, que vão manter a estrutura da célula. E também, algumas células vão apresentar junções especializadas, como a gente viu, os desmossomos, os desmossomos, as zonas de oclusão, que vão manter uma célula junto da outra, por exemplo, no tecido epitelial. Aqui eu trago uma figurinha, só para mostrando algumas dessas funções que a gente acabou de ver. A permeabilidade seletiva, a capacidade de entrada e saída, como o próprio nome diz aqui, seletiva. Então, não vai ser qualquer coisa que vai entrar e sair. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Também como transportador, no momento em que, por exemplo, alguma bactéria se liga aqui, reconhecida para algum receptor, e vai ser englobada. Ou então, moléculas de glicose vão se ligar aos seus receptores e vão ser levados para dentro da célula. E também sinalização. Por quê? Porque, como a gente
viu, né, um ambiente externo pode influenciar, né, nos processos que estão acontecendo dentro da célula. Então, dependendo do que está acontecendo aqui no ambiente extracelular, vão ser enviados sinais, né, através de proteínas, como a gente vai ver presentes nessa membrana, e os processos celulares vão acontecer. E a gente tem também aqui a capacidade de exocitose, a capacidade de saída, por exemplo, de substâncias tóxicas de dentro das nossas células. Aqui, novamente, uma figurinha, né, para a gente também, né, ver as funções. Né? Então, aqui, permeabilidade seletiva, aqui no 1, né, e no 2. Tá? Então, vão ter, como a gente vai ver, substâncias que vão entrar facilmente pelas membranas e outras vão precisar, né, de energia. Né? Então, esse transporte ele vai, né, necessitar de energia para que esse nutriente, né, ele entre dentro das nossas células. Isso devido às propriedades da nossa membrana e a propriedade desses nutrientes. Né? Função de comunicação, né? Então, dependendo dos sinais aqui, né, a gente vai ter a comunicação dentro da célula, né? E aqui o reconhecimento, né, de algo que esteja acontecendo aqui fora, né, que vai ativar proteínas dentro da célula com um determinado processo biológico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a composição dessas membranas celulares. Né? Então, não sei se vocês estão lembrados, mas as membranas celulares, de uma forma geral, né, daqui a pouco a gente vai dar nomes mais específicos, elas são formadas por proteínas, né, representada aqui pela carne. Ela tem gordura, né, representada aqui pela manteiga, e ela tem também açúcar. Né? Então, a gente vai ver que esses componentes, né, juntos vão formar a nossa membrana celular, nossas membranas plasmáticas. Né? Falando um pouquinho mais sobre a estrutura das nossas membranas, né? Então, no ano de 1972, dois pesquisadores chamados Singer e Nicholson, eles descreveram, né, uma estrutura para a nossa membrana, né, para as nossas membranas. Né? E essa estrutura, né, que foi descrita lá em 1972, ela ainda é aceita até hoje. Né? Então, desde lá de 1972, eles apresentaram a membrana como uma bicamada de fosfolipídio, que são essas bolinhas aqui que tem como se fosse uma cabeça e duas perninhas. Tá? Bicamada, porque a gente está vendo aqui que tem um lipídio na parte de cima e um lipídio na parte de baixo, e a gente vai ver por que os lipídios assumem essa conformação. A gente tem a presença de proteínas, que estão aqui nesse amarelinho, né, que a gente vai ver essas proteínas, elas têm, né, várias funções dentro da célula, né, e elas podem se dispor nessa membrana de diferentes formas, como a gente vai falar mais para frente. E aqui em cima de vermelho, a gente tem o que a gente chama de carboidrato. Tá? O carboidrato ele vai ter uma vontade em menor quantidade, mas não deixam de ser menos importantes por conta disso daí. Tá? E esses pesquisadores, eles definiram essa bicamada como um mosaico fluido. Né? E essa fluidez, né, desse mosaico, ele acontece, a gente vai ver, por conta das moléculas de lipídio. Então, a gente tem aqui, novamente, então, como eu disse a vocês, a gente tem a bicamada de lipídio, tá? Em alguns livros tem camada de fosfolipídio, mas a gente vai ver que fosfolipídio não é o único lipídio presente nessas membranas biológicas. A gente tem aqui as proteínas, tá? Aqui no caso a gente tem uma proteína que atravessa toda a membrana. Aqui a gente já tem proteínas que estão só na superfície externa, tá?
E, além disso, a gente tem as moléculas de açúcar, que podem estar ligados ou a proteínas ou aos lipídios da membrana, né, que vão formar uma estrutura bastante importante para as nossas células, como veremos adiante. Então, primeiramente, a gente vai começar falando sobre os lipídios presentes nas membranas. Tá? Então, como eu falei, esses lipídios eles formam uma bicamada. Tá? Os lipídios, se a gente for pensar em questão de peso, né, questão de quantidade, tá? Então os lipídios eles representam cerca de 50% das nossas membranas, né, do peso das nossas membranas. Né? E entre os lipídios que a gente pode encontrar nas membranas, a gente tem o fosfolipídio, tá? Que é o lipídio que tem maior quantidade, por isso que tem aqui principal constituinte. A gente tem um lipídio que é o colesterol, tá? Que vai estar em menor quantidade, mas também tem uma grande importância. E tem também os chamados glicolipídios. Esse prefixo glico significa açúcar, né? Então, você já deve imaginar que o glicolipídio é aquele lipídio que apresenta uma molécula de açúcar associada. Tá? Então, aqui na imagem, a gente pode ver dois tipos, né, de lipídio, que são os fosfolipídios e também o colesterol. Então, vocês podem observar que eles têm estruturas um pouco diferentes, mas a gente vai ver que também eles têm algumas coisas também em comum. Tá? Então, o primeiro lipídio que a gente vai estar falando aqui é o fosfolipídio. Por quê? Porque é o lipídio que tem maior quantidade. Então, é um lipídio que é o principal componente. Tá? Então, o fosfolipídio, ele tem essa estrutura aqui, que apresenta essa região aqui de cima, tá? Que a gente chama de cabeça polar, e a gente tem essas duas perninhas aqui, que a gente chama de cauda apolar. Tá? Então, o fosfolipídio, por ele apresentar regiões polares e regiões apolares, a gente diz que o lipídio é uma molécula anfipática ou anfifílica. Por quê? Porque ele gosta tanto de coisas polares quanto de coisas apolares. Né? Então, a gente tem até aqui um meme, né, como se fala, do óleo e a água. Tá? Por quê? Porque o óleo seria uma molécula apolar e a água uma molécula polar. Então, esse fosfolipídio ele vai ter afinidade tanto pelo óleo quanto pela água. Aqui a gente está também vendo outro meme aqui do fosfolipídio e uma molécula de água. Tá? O oxigênio e os dois hidrogênios, como a gente viu na aula passada. Tá? Então, os fosfolipídios, né, são moléculas que têm afinidade tanto pelo óleo quanto pela água. Isso é, tanto por componentes polares quanto por componentes apolares. E devido a essa característica, a gente chama ele de molécula anfipática ou anfifílica. A gente tem outras, mas o lipídio, o fosfolipídio sendo uma delas. Né? E como a gente sabe, pessoal, que o nosso corpo ele é formado por cerca de 70% de água. Né? E aí, devido a essa grande quantidade de água e a característica da molécula dos lipídios, a gente vai ter essa formação em uma bicamada. Tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, cerca de 70% do nosso corpo é formado de água. Tá? E aí, o que é que vai acontecer quando eu boto um lipídio que é anfipático? Isso é, que gosta tanto de água quanto de óleo. O que é que vai acontecer neste ambiente do nosso organismo cheio de água? Né? Então, vai acontecer que a parte da cabeça polar vai ficar voltada para moléculas de água, né? E a parte daquelas duas perninhas que tem uma característica de ser apolar, elas vão se esconder da água, né? E assim formando a nossa bicamada de fosfolipídio. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, água no ambiente externo e água
no ambiente interno. Né? Então, a gente vai ter aqui a cauda polar virada para cá, a polar virada para dentro, polar virada para fora e a polar virada para dentro. Né? Porque essa parte aqui, ela não gosta de água, então ela é hidrofóbica. E essa partezinha que gosta de água aqui, hidrofílica, virada para fora. Então, a gente não vai ter água aqui dentro e vai ter água tanto fora da célula quanto dentro da célula. E devido a essa característica dos lipídios é que a gente tem essa nossa membrana biológica como uma bicamada de fosfolipídio. Então, novamente aqui, ó, o ambiente externo, né? Voltado para ele vai estar o grupamento cabeça, né? Que é na cabeça que tem, né, a característica de ser polar, e essa cauda aqui, né, que é formada, como a gente vai ver, por ácidos graxos, que são moléculas com características apolares, ficam voltadas para a região interna, né, uma vez que elas são hidrofóbicas, que elas não gostam de água. Né? E aqui, virada para a face interna, né, para o citosol, a gente vai ter também essas cabeças polares. Né? Aqui eu trouxe uma figura de microscopia eletrônica, tá? Essa microscopia eletrônica mostrando aqui, né, a bicamada, né, de fosfolipídio das nossas membranas celulares. Só para um complemento, tá? Esses lipídios, eles também podem assumir outras formas em determinadas situações. Né? Essas formas que eles podem também adquirir, que eu sempre gosto de falar, só para vocês saberem, né? É formando partículas que a gente chama de lipossomo, ou partículas lipossomais, que também vai ser formado por uma bicamada, tá? Então, aqui dentro a gente vai ter o interior, né, contendo água, e aqui fora também em contato com a água. Né? Esses lipossomos, eles são bastante utilizados hoje como moléculas carreadoras, quando eu quero levar alguma coisa para dentro das nossas células. Então, eu aprisiono aquilo que eu quero levar dentro da célula, dentro da minha partícula lipossomal. Tá? E também, dependendo, né, pode assumir essa forma aqui de micela. Né? E essa micela, ela pode ter tanto a cauda polar para fora ou para dentro, dependendo se o ambiente que ela se encontra é um ambiente de óleo ou um ambiente de água, certo? Então, é uma outra forma que os fosfolipídios eles podem assumir, tá? Então, é só para vocês terem conhecimento, tá? Fica por fora aí do que a gente acabou de ver. E os fosfolipídios, né, como eu disse, a gente tem vários tipos. A gente tem os fosfoglicerídeos, né, que é o principal tipo de fosfolipídio, e a gente tem, né, a esfingomielina, que é um outro tipo de fosfolipídio. Tá? Então, o fosfolipídio, minha gente, ele é formado por uma cadeia de colina, fosfato e glicerol, formando a sua porção polar, e é formado por duas cadeias carbônicas, né, formadas de hidrocarbonetos, formando as caudas apolares. Né? Os tipos de fosfolipídio, eles vão ser diferenciados baseado nessa última partezinha aqui. O glicerol e o fosfato vai estar presente em todas, né? Mas essa proteínazinha aqui, dependendo de qual está aqui ligado, a gente vai ter um tipo diferente de fosfolipídio. Né? Quando é uma colina, a gente chama esse fosfolipídio de fosfatidilcolina. Essa colina ela pode ser substituída, né, por uma molécula, né, de etanolamina. E aí esse lipídio vai ser chamado de fosfatidil-etanolamina. Né? Ela pode ser também substituída por um aminoácido que é a serina. Né? E aí vai ter um tipo de lipídio chamado de fosfatidilserina. E também ela pode ser trocada por uma molécula de esfingomielina, né? Gerando esse tipo de fosfolipídio que é
a esfingomielina. E as nossas membranas, elas podem ter vários tipos de fosfolipídios diferentes. Tá? Então, as nossas membranas, elas não são umas iguais às outras. Elas têm diferenças, como eu falei logo no início. E essas diferenças, elas vão se dar por esses lipídios que podem estar presentes nas membranas. Como eu falei, o fosfolipídio é o principal componente, mas ele não é o único. Tá? Então, a gente tem outro tipo de lipídio, que é o colesterol. Tá? O colesterol, ele também, né, vai ter uma cabeça polar e uma cauda apolar. Tá? E, como eu disse a vocês, a nossa membrana, né, ela tem aquele modelo, como eu falei, do mosaico fluido. Tá? E o colesterol entra aí para tirar um pouco dessa fluidez. Então, ele vai modular a fluidez da membrana. Tá? Por quê? É uma molécula, né, que ela é uma molécula mais estruturalmente, quimicamente mais rígida, então ela vai enrijecer essa bicamada, né, tornando essa bicamada menos fluida, tá, e também menos permeável. Tá? Permeabilidade tem a ver com entrada e saída de íons, nutrientes e assim por diante dentro das nossas células. Tá? Então, os dois tipos de lipídios são o fosfolipídio, que a gente viu que podem ter tipos, e o outro lipídio é o colesterol. Esse colesterol ele vem em menor quantidade, mas também é importante para modular a fluidez dessa nossa membrana, tá? Enrijecendo e tornando ela menos fluida. Tá? Então, a gente encerra aqui a parte 1 da nossa aula, né? E a gente continua na parte 2, falando sobre as proteínas e também falando sobre os carboidratos presentes nessa membrana biológica.